Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Oliveira. Hoje a gente vai estar conversando um assunto bem interessante da história do nosso país, que é sobre Dom João VI. Quem foi Dom João VI? Será que foi esse gordão, esse cara displicente que nas fotos dos livros de história na escola a gente vê ele só comendo frango, né? As novelas, os filmes brasileiros traz Dom João muito como esse cara preguiçoso, displicente, mandado pela mulher, né? Será que ele é esse cara totalmente indisplicente? Vamos ver hoje nesse vídeo, beleza? Fica comigo. Dom João VI nasceu em 13 de maio de 1767. Ele é filho de Dona Maria I, rainha de Portugal. Dom João, ele era príncipe regente de Portugal. Por quê? Porque Dona Maria, rainha de Portugal, ela tinha problemas psicológicos. Quem realmente era ativo nas questões de Portugal era o príncipe, no caso, o príncipe regente Dom João. Depois da Revolução de 1789 na França, Napoleão Bonaparte começa a destituir reis por todo lugar do mundo. Principalmente na Europa, Napoleão, onde chegava, destronava o rei e colocava seus parentes como rei daquele lugar. E Portugal foi o último país que conseguiu sustentar a monarquia, né? Por quê? Portugal ele tinha um combinado com a Inglaterra, né? E Napoleão Bonaparte disse para o rei de Portugal, no caso o príncipe Dom João, né, na época, porque, de novo, Dona Maria não era executiva, né? Quem era o executivo era o príncipe Dom João. Então Napoleão Bonaparte ordenou que Portugal parasse de fazer negociações com a Inglaterra. E Dom João, muito estratégico, foi enrolando tanto a Inglaterra como a França, porque ele já tinha em plano, né? A gente sabe que o Brasil foi descoberto em 1500, então já vinha um representante de Portugal para cá e muito provavelmente Dom João já tinha informações do que era exatamente o Brasil, né? Então, muito provavelmente ele já tinha planos de vir para cá, mas ele precisava ganhar tempo. Por quê? Gente, e aí é onde eu quero entrar. Muita gente fala que Dom João fugiu de Portugal, né, com medo do Napoleão. O medo pode ser até uma verdade, mas é como se fosse uma fuga atabalhoada, sem planejamento, e não tem como. Vamos imaginar, não tem como você sair de um país com toda a sua corte, com toda a sua família, com o tesouro nacional. Dom João trouxe toda a corte, todo o tesouro, todo o dinheiro, biblioteca, livros, tudo do reinado de Portugal trouxe para cá para o Brasil. Você acha mesmo que uma atitude dessa você tira assim do nada? Do nada, se para a gente se mudar, né? Há um planejamento, quanto mais você trazer, é praticamente você trazer um país para dentro de outro, né? Então foi algo muito estratégico que Dom João fez, né? Naquela época, para você destituir um rei do trono, você precisava ou matar o rei ou prendê-lo, né? Então Dom João, o que ele fez? Ele, vendo toda aquela situação, né, que Napoleão Bonaparte estava pressionando ele a parar de negociar com a Inglaterra, o que Dom João faz? Arma toda a sua corte, prepara toda a sua família e vem para o Brasil, né? Quando ele vai saindo de Portugal, chega a mais de 50 mil soldados para prender a corte portuguesa. Mas quando os soldados chegam, os navios já estão zarpando em direção ao Brasil. E aí fica o ditado que hoje a gente conhece, né? Haver navios. Verdadeiramente, Dom João deixou os soldados franceses haver navios. E se para muitos brasileiros Dom João foi um cara medroso e preguiçoso, para o maior destronador de reis da história do mundo, Napoleão Bonaparte, como diz em sua carta, ele mesmo fala, foi o único que me enganou. Então, Napoleão Bonaparte, que conseguiu destronar todos os reinos da Europa, Portugal ele não conseguiu. Foi ensinado para nós que Dom João era preguiçoso, medroso,
mas parece que ele era muito estrategista, tanto que ele conseguiu enganar o cara que destronou todos os reis da Europa. Dom João ele já tinha em mente que o Brasil seria de fato o novo mundo, que a Europa ainda não conhecia, até porque nenhum outro rei teria tirado os pés da Europa até aquele momento. Dom João seria o primeiro rei europeu a pisar em terras desconhecidas, né? Então ele já tinha em mente, por todas as informações que ele já tinha do Brasil, que o Brasil seria o novo mundo, seria um país onde muita coisa ia acontecer. Então ele já chega, a corte chega no Brasil em 1808, e ele já começa a construir toda a base, né, do país, já preparando para a independência. Porque você para imaginar, ele chegou aqui, ele construiu escola, construiu o Banco do Brasil, construiu as bibliotecas, a Biblioteca Nacional foi Dom João que criou, né? Hospitais, a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, ele construiu. Então você imagina, se ele criou um exército, por que se um rei de Portugal, como que um rei de Portugal criaria um exército para uma colônia, para futuramente ela se rebelar contra a sua coroa? Não. Dom João ele já tinha em mente que o Brasil ia se emancipar, mas ele entendia que para isso precisava estruturar o país. E até o exército ele cria, para que guarde as suas fronteiras, para que num dia da possível independência do Brasil, a gente tenha homens para guardar a nossa terra. Logo depois, e que para mim foi o começo da independência do Brasil, foi a abertura dos portos. Por quê? Porque até então, o Brasil só poderia fazer negócio com Portugal, só poderia parar navios no Brasil os de Portugal e Inglaterra. Então, a partir da abertura dos portos, o Brasil começa a fazer mercado com todo o mundo. Todo mundo consegue negociar com o Brasil. Então, o Brasil começa a ter uma independência financeira, que é onde começa a independência do Brasil. Por quê? Porque até ali o Brasil era totalmente dependente de Portugal. E quando abre-se os portos, o Brasil começa a evacuar todos os seus produtos e, consequentemente, consegue receber o dinheiro de outros países. Então, o país começa a ficar mais rico, começa a ter dinheiro e começa a se tornar um país realmente independente economicamente falando. Em 1815, Dom João traz a sede do Reino de Portugal para o Brasil e eleva o Brasil como Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Então, até ali, Brasil era colônia, né? E a partir dali, o Brasil começa a ser um reino só. E o principal, Dom João traz a sede do reino para o Rio de Janeiro. Então, aí é onde começa os revoltosos lá em Portugal querer a coroa de volta. Por quê? Portugal queria manter Brasil como uma colônia e Dom João conseguiu não só trazer a sede da coroa para o Rio de Janeiro, como também elevar o nível de colônia para Estado, Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. Então nós vemos que Dom João foi um homem-chave para a independência do Brasil. Nós falamos da independência do Brasil em 1822, com Dom Pedro I, mas isso nada teria acontecido se todos esses processos que eu falei para você, que Dom João fez, não tivesse acontecido, né? Então é um homem-chave da história do nosso país. Em 1820 começa a chamada Revolta do Porto, e é ali que começa a questão de Dom João ter que voltar para Portugal. Por quê? Começam revoltosos pedindo a coroa de volta para Portugal, porque o Brasil... Sabe quando o filho se torna maior e ele começa a ficar independente e não precisa mais dos pais? Então, já era esse nível que estava acontecendo com o Brasil. Só que Portugal não queria isso. Portugal queria trazer de volta Brasil como colônia, rebaixar o nível do Brasil como colônia e trazer de novo a coroa portuguesa para Portugal. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte já tinha perdido as guerras, já não tinha mais aquela força, então aparentemente Portugal já estaria mais tranquilo. Então os portugueses começaram a revolta dizendo ou você volta, ou a coroa volta,
ou vai perder o trono aqui em Portugal. E em 1821, Dom João volta para Portugal. Só que antes ele toma uma atitude que, para mim, é uma das mais emocionantes na história de Dom João. Ele era um amante do Brasil, ele amava o Brasil, ele amava as pessoas, ele era muito popular, ele era um cara querido. Enquanto a sua esposa, Carlota Joaquina, ela odiava, né, o Brasil, ela queria voltar para a Europa de qualquer jeito. Dom João sempre enrolou ela para que eles ficassem aqui. Ele nunca teve a intenção. Ele chegou aqui no Brasil, ele já olhou esse país e falou, cara, aqui é o novo mundo, eu quero viver aqui. E aqui ele queria. Porém, o que acontece, pessoal? Um rei, um príncipe, quando ele nasce, a vida de uma monarquia, ela é muito mais do que uma vida. Você pode, obviamente, eles vivem bem, né? Isso é fato. Porém, os prazeres, os gostos, nem sempre vão ser conforme eles querem. Você vê que casamentos eram muito arranjados e não tinha outra opção. O cara poderia amar uma outra pessoa, mas se os pais entendiam que, por uma questão política, era necessário casar com um fulano ou cicrano de outro país, isso acontecia. E no caso de Dom João, o casamento dele também foi uma questão, né, para unir Portugal e Espanha, né, Carlota Joaquina, só que também a ida dele para Portugal foi muito isso. Ele abdicou do desejo dele, da vontade dele de ficar aqui para poder ir para Portugal, porque um rei é assim que um rei pensa. Ele, muito mais do que os gostos e a vontade dele, ele pensa na nação como um todo. Então ele entendia que ele indo para Portugal, ele conseguiria resolver e acalmar os revoltosos em Portugal, porém, e aí é onde é a sacada de Dom João, e para mim ele foi muito estrategista. Ele conversa com Dom Pedro, ele fala, e aí ele escreve essa carta que eu vou ler um trecho para você. Palavras de Dom João para Dom Pedro I. Se for para separar o Brasil, que seja para ti, meu filho, do que para alguns desses aventureiros. Dom João VI. Então o que ele pensava? Já que ele tem que ir para Portugal, ele precisava deixar Dom Pedro, se for para ele perder o país, que seja para Dom Pedro. Por quê? Porque se vai toda a corte, né, para Portugal, aqui já tinha revoltas. E aí ia começar uma briga que me parece até algo parecido com a gente vê hoje, né? Briga política, mas tudo bem. Naquela época, se Dom João fosse com toda a corte para Portugal, aqui ia começar uma briga, uma guerra política para o trono, para o poder. Então precisava de um rei aqui para tomar conta. Então o que Dom João faz? Ele vai, não leva, né, Dom Pedro I, Leopoldina, ele leva uma parte da corte para Portugal e Dom Pedro I fica como príncipe regente do Brasil, com a dona Leopoldina, né? Só que os portugueses ficam mais pirados ainda, porque ele queria toda a corte lá, né? Então, Dom João, ele consegue ter o reino de Portugal e continua como rei do Brasil, com seu filho como príncipe regente, né? E aí depois, no próximo vídeo, tem um vídeo aí abaixo que eu vou estar falando sobre a independência do Brasil, né? Que vai falar sobre o status de príncipe regente de Dom Pedro I para imperador do Brasil. E aí, em 10 de março de 1826, morre Dom João. Morre o rei do Brasil e rei de Portugal e Algarves, né? Então é uma pequena história, é óbvio que isso tudo é bem resumido, bem prático para que você entenda alguns pontos que às vezes a gente não escuta na escola, não aprende isso na escola, né? Porque tem um intuito de ser escondido algumas coisas da monarquia do Brasil, né? E isso a gente vai estar falando também no vídeo da Proclamação da República, que vai estar aí embaixo, né? E na Independência do Brasil, que também vai estar aí embaixo. Te indico a clicar lá depois, beleza? Muito obrigado por esse tempo. Eu espero ter trago algo de relevante para a sua vida. Quero dizer que o propósito desse canal é realmente estar trazendo fatos para que a gente seja mais esclarecido em todas as nossas áreas da sociedade, né?
E eu entendo muito que para a gente saber o que está acontecendo agora, a gente precisa realmente saber o que aconteceu no passado. E infelizmente muitas coisas do passado nos foram escondidas, beleza? Que eu puder te ajudar, comenta lá, vamos crescer juntos nessa, beleza? Muito obrigado por tudo, que Deus te abençoe e vamos nessa, galera. Tamo junto.